Bem, irmãos, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 3. Nós estamos caminhando, tá bom? Numa série de mensagens sobre a nossa origem. Nós já refletimos no capítulo 1, também no capítulo 2. E agora vamos adentrar no capítulo 3. E hoje, por ser a ceia do Senhor, no capítulo 3 tem um anúncio, tá bom? Da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Glória a Deus. E vamos estar refletindo um pouco sobre isso esta noite também, olhando para tudo que o capítulo 3 representa, Senhor, e diz para nós enquanto cristão. Então, Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis neles, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizestes, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e ao refugir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Vamos orar? Maravilhoso Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, te rogamos que o Senhor, ó Deus, possa nos abençoar, iluminando o nosso entendimento, Senhor, para compreendermos a Tua palavra
e atentarmos, ó Deus, a importância de conhecermos, ó Deus, o relato aqui descrito, a fim, ó Deus, de que possamos, Pai, a cada dia mais ser gratos a Ti, pela obra da redenção, Senhor, que realizaste em cada um de nós. Que o Senhor, ó Deus, possa nos acrescer a fé, e fazer, ó Deus, conhecedor da doutrina cristã, Senhor, de forma profunda, e venhamos nós, ó Deus, a contemplar a Tua graça, e tudo, ó Deus, que realizaste por meio de Jesus Cristo a nosso favor. Senhor, concede-me sabedoria, e dá-me, ó Deus, a didática, Senhor, para poder expor, Senhor, as Tuas verdades deste capítulo, Senhor, em tempo hábil, a fim de que todos, ó Deus, que estejam aqui sejam edificados. Abençoa todos nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, santos? Glória a Deus. Bem, na semana passada nós estivemos vendo o capítulo 2, e no capítulo 2 nós vimos então os detalhes sobre a criação do homem, a criação, a instituição do casamento também na parte final do capítulo 2, vimos também que Deus plantou um jardim e colocou todo tipo de árvore frutífera para que fosse mantimento de Adão e Eva, colocou ele lá dentro e colocou no meio do jardim duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E Deus fez um pacto, uma aliança com Adão. Ele disse, tá bom, no capítulo 2, no verso de número 16, o seguinte: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta foi a ordem dada por Deus como Criador ao ser humano, ou ao homem chamado Adão, que era representante de toda a raça humana. Daí então, ele passou a conviver no jardim. O texto bíblico não diz quantos dias ele sucedeu fazendo isso, tá bom? Não é mencionado isso, então a gente entende que Deus não queria detalhar estas coisas, como eu disse a vocês, ele apenas queria fazer lembrar os fatos relevantes da história da humanidade, e ele não saiu esmiuçando tudo detalhadamente, exaustivamente, como domingo eu relembrei aos irmãos também. Daí então, eles estão lá no jardim, Deus deu a ordem que eles pudessem guardar o jardim, ele tivesse domínio sobre tudo, e comesse de todo fruto e árvore que pudesse lá, e se deleitasse com a mulher que Deus criou para ele, uma mulher bela, linda. Olha, irmãos, não existia outra mulher na terra tão linda quanto ela, só tinha ela, não é? Então, aí ele tinha que desdeitar-se com aquilo ali, tudo. Aí veio então o capítulo 3. Não é mencionado, mas nós entendemos a partir do capítulo 4 que eles não tiveram filhos ainda. Só vieram ter filhos após a queda, tá bom? Então eles estavam lá na núpcia deles, depois do casamento instituído, eles tiveram uma lua de mel, acredito que breve, e aparece então a serpente. O capítulo 3 já inicia, tá bom? Dizendo que ela veio estar lá. E nós temos aqui um misto, tá bom? De texto literal com também algo espiritual ou escatológico também. Espiritual no sentido de que nós temos um animal. Esse animal foi possuído por Satanás, o diabo, a serpente que nós conhecemos. Isso é dito também por esses nomes nos livros de Apocalipse, lá na frente. Não é dito no texto de Gênesis quando foi a ocasião que o diabo pecou, tá bom? Que ele se revoltou contra Deus. Não nos é dito isto aqui, apenas que ele aparece, tá? Nós entendemos lá, olhando os textos que falam sobre o pecado de Satanás, em Isaías 14 e em Ezequiel 28, tá? Que ele caiu, ou aliás, ele pecou, não vou nem dizer que ele caiu, que Satanás pecou, tá? Após a criação do homem. E por que é dito isso?
Porque quando a gente olha o texto de Ezequiel, capítulo 28, a gente olha o texto de Ezequiel, capítulo 28, o texto vai dizer assim, o capítulo 28, vai ter uma profecia lá, tá? Sobre o rei Tiro. Aí a partir do verso 11, tem um texto que os estudiosos, os teólogos aplicam também a Satanás, assim como Isaías 14 também aplica a Satanás, e como Apocalipse 12 também fala claramente de Satanás acerca de sua rebelião. Aí no capítulo 11, a partir do capítulo 11, o Senhor fala assim a Ezequiel: veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, estavas no Éden. Aí quando ele coloca assim, e ele diz que esse Éden é jardim de Deus, então nós não podemos conceber que se trata do rei Tiro, porque o jardim no Éden está lá em Gênesis, e Tiro não estava lá. Então aí se liga-se então a profecia a Satanás, tá bom? Aí diz, estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, carbúnculo e a esmeralda. De ouro se fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. O que dá a entender aqui é que a veste deste anjo, tá? Era uma veste suntuosa, cheia destas coisas, tá? Como a veste do sumo sacerdote, que foi elaborada por Deus, dada a ele com pedras de ouro e outras pedras preciosas, que ocupavam o peitoral dele, representando as tribos de Israel, e havia mais 2 pedras sobre os seus ombros, são pedras preciosas e veste de alguém importante, e aqui parece que seja a transcrição de Satanás. Aí no verso 14 diz, tu eras querubim da guarda ungido, tá? E te estabeleci, então foi Deus que fez ele, que estabeleceu ele como querubim ungido. Aí esse querubim da guarda ungido, tá? Ele é um anjo realmente poderoso e especial. Existe na Bíblia, falando de querubins, lá em Gênesis, onde diz que o Senhor coloca querubins à porta do jardim e coloca uma espada flamejante, o texto que a gente leu. Também aqui em Ezequiel, no início do capítulo 1, vai falar sobre esses 4 seres. E no capítulo 10, ele descreve que esses seres são querubins. Esses querubins daqui de Ezequiel, do capítulo 1 e do capítulo 10, são querubins que têm 4 rostos. E que tem 4 rodas, uma roda dentro da outra, aquela imagem suntuosa, que a nossa mente não vai conseguir compreender como era a imagem dele, mas o texto diz isso deles. E Satanás era um querubim da guarda, então era alguém poderoso lá no trono. O texto diz também que ele estabeleceu ele, que ele permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava, em todo o fulgor que havia lá. Verso 15, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Pronto. Aqui foi onde surgiu a questão do pecado em Satanás, tá bom? Essa palavra iniquidade pode ser maldade, então até que se descobriu que houve maldade nele. No texto de Apocalipse fala que ele se rebelou e ele levou a 1/3 dos anjos com ele, tá? Agora, quando se fala isso, aí a gente fica perguntando a questão de quando foi que ele foi expulso do céu, ou quando ele caiu. Aí isso é outra coisa que a gente precisa estudar e examinar para saber o momento de sua queda. Por quê? Porque embora ele havia se rebelado após a criação do homem, ele estava no jardim no Éden, ele contemplava tudo, e achou iniquidade nele, e aí no capítulo 3 ele é introduzido já conversando com Eva, ele já se rebelou contra o Senhor aí. Mas isso não significa que ele foi expulso do céu aí. E por que os teólogos pensam isso? Porque no livro de Jó,
diz que quando os outros anjos estavam sobre a terra e foram se apresentar diante de Deus, Satanás também estava lá. Tá? Estava lá. No livro do profeta Zacarias, que a professora Poliana está também ministrando aqui na escola dominical, fala que ele está também lá querendo acusar o sumo sacerdote Josué. Então ele está lá querendo acusar, é o acusador daqueles que transgridem os mandamentos de Deus, tá bom? Fala sobre isso também. E Jesus Cristo, quando comissiona os 70 para ir e evangelizar, dando a eles autoridade para curar a enfermidade e expulsar demônios, quando os 70 regressam, eles ficam felizes por demais, porque os demônios obedecem em nome de Jesus. Quando eles estão ordenando para que eles saiam em nome do Senhor, os demônios se submetem a eles estão felizes demais. E aí Jesus diz: mas eu via Satanás cair do céu. Então, naquele momento, tá bom, em que o reino de Deus estava sendo inaugurado, parece que era o momento em que realmente ele foi expulso. Em outro momento, em que os gentios chegam procurando Jesus e falam com Filipe, que desejam falar com ele, Jesus entende que está chegando a hora do seu sacrifício, e ele fala que ele está muito angustiado, aquela angústia que ele foi orar 3 vezes no jardim, ele fala sobre isso, e neste momento que ele está falando sobre isso com os seus discípulos, ele diz: é chegada a hora em que o príncipe deste mundo será expulso. Ele diz assim, tá bom? Logo após esse diálogo em que ele fala dos 70 que vem, e ele diz que ele via Satanás cair do céu. Aí, irmãos, ainda precisamos, tá bom, de esmiuçar mais as Escrituras e esperar que o Espírito Santo, nessa nossa progressão da igreja, vá trazendo à tona as coisas que ainda estão obscuras para nós. Porque ainda há muitas coisas que ficam assim, sabe, meio ainda embotada diante dos nossos olhos, diante da nossa mente. Mas um dia o Senhor revelará toda a sua verdade a nós. Mas o que compete a este povo, e aquilo que está descrito aqui no livro de Gênesis, para que o povo realmente fundamentasse sua fé e entendesse isso, e nós como cristãos também, tá? Foi deixado aqui do jeito que está, e é suficiente para nós. Então, também não vamos aqui tentar fazer uma exposição ou uma exegese do texto, querendo descobrir se a cobra tinha pata ou perna, e antes ela não fazia assim, e agora se rasteja, como era o aspecto dela antes, depois, agora. A gente sabe como é uma cobra, a gente sabe como é uma cobra. Todo mundo aqui já viu uma cobra, não já viu uma cobra? Se não foi na vida real, viu também na televisão uma cobra. Sabe como é uma cobra? Não é uma serpente? É assim, ela rasteja mesmo, e ela realmente é no pó da terra mesmo, que ela anda. A gente sabe como é. Então não adianta a gente ficar: ei, será que ela tinha 2 patas, 3, 4, 5, eu dava de 2 pés? Meu irmão, isso não compete a nós, tá bom? E não é objetivo do Senhor também trazer isso para nós. O que importa é saber que historicamente aconteceu um fato, e o fato é que o diabo, usando uma serpente, fala para Eva. E quando ele fala para Eva, ele então tenta pôr diante delas, tá bom, uma tentação a fim de que ela venha tropeçar e fazer também o seu marido cair. Aí a gente não pode ficar conjecturando assim: e por que ele não foi fazer isso logo com Adão, né? Foi logo com a mulher. Fica essas interrogações que a gente não pode responder. A não ser quando a gente chega lá na glória, que encontrar com Adão e com Eva, a gente conversa com eles, e saber de fato como se deu direitinho, esmiuçadamente todas as coisas, tá bom? Mas o texto diz isso para nós, e quando a serpente lança isso diante de Eva, Eva fala para a serpente o que Deus disse, que era não comer e nem tocar. A expressão nem tocar, Deus não disse isso não, foi ela que acrescentou isso aí, tá bom? O texto diz apenas que Deus deu ordem a Adão para não comer do fruto, não disse que não tocasse no fruto, apenas não comer, mas ela acrescentou não tocar. Aí a serpente vai e diz: certamente é certo que você não vai morrer. E diz a razão, porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, se vos abriram os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Aí aqui está uma meia verdade. Meia verdade porque parte do que Satanás diz é verdade.
que ele se tornará conhecedor do bem e do mal. No final do capítulo 3, o próprio Deus diz isso. Deus diz assim, no verso de número 22, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então isso aqui foi o próprio Deus que disse. Então Satanás entendeu isso e lançou isso diante de Eva, e isso talvez fosse aquilo que fosse impulsionar ela a comer. Agora lembremos de algo, tá bom? Aqui nós estamos no lado bom, isento ainda do pecado, tá? Do mal em si, da iniquidade dentro do ser humano. Eles eram totalmente livres para tomar a decisão que assim desejassem. O que Eva faz então? Eva olha para o fruto, vê que é agradável aos olhos, pega o fruto e come. E depois que ele come, o texto ainda diz que esse fruto é desejável para dar entendimento. E aí, quando ela olha para isso e pega o fruto e come, ela vai também pega e dá a seu marido vai e come. No momento em que eles comem, o texto diz que os olhos deles se abriram, e ambos perceberam que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O que acontece aqui, agora, neste momento, tá bom? Bem, livremente, tá bom? Ele tomou a decisão de pegar o fruto e comer, de desobedecer a Deus. Aqui nós vamos ter dois senhores, Deus e o diabo. E aí o que está sendo posto diante deles é se eles vão permanecer obedecendo a Deus, guardando o seu mandamento e servindo a Deus como Deus descrevera tudo. E olhe, que não havia nenhum tipo de sofrimento que pudesse balancear, tá bom, nenhum deles para poder escolher alguma coisa que lhe fosse prazerosa, porque Deus já o tinha cercado de todas as coisas boas, tudo era bom, e Deus estava lá com eles, em plena comunhão com eles. Então quando Eva passou a dar ouvidos à serpente, e neste caso ela passou a obedecer-lhe a voz, ela automaticamente decidiu que quem deveria governar a vida dela, tá bom, seria este outro que lhe aconselhou, ou pensando ela mesma em fazer isso de si mesma. Então quando isso acontece, tá? Aqui estão dois reinos, o reino de Deus e o reino das trevas, e o homem agora passa a ser servidor ou escravo do reino das trevas. À medida que a desobediência se efetiva, o texto diz que os olhos deles são abertos e que eles percebem que estão nus. Lembram que lá no final do capítulo 2, o texto diz que eles estavam nus e que eles não se vergonhavam? Não havia sentimento de maldade e culpa dentro do coração deles. Agora, quando eles comem do fruto, que o pecado entra, esse sentimento surge. E aí eles sentem vergonha e vão se cobrir. E não somente isso, eles também têm medo, porque o texto no decorrer vai dizer que eles tiveram medo. Então, houve aí, tá bom, despertar de uma consciência, sabendo que eles pecaram, erraram contra Deus, desobedecendo a ordem do Senhor. E agora foram acometidos de algo em sua natureza. E por ele ser o representante de toda a humanidade, isso passou a toda a sua descendência, a todos nós. Eles tentam, numa tentativa de mascarar isso, tá bom? Conseguir para si mesmo algo que pudesse cobrir-lhes o pecado, que eles entendem que diz respeito à nudez. E aí então eles pegam folhas e fazem lá uma vestimenta e colocam sobre si. Só que isso não serve. O que é que acontece então? Vem Deus. O texto diz que na viração do dia, no finalzinho da tarde, o Senhor Deus vem ter com ele no jardim, vem ter comunhão com o homem. Então lá vem o Senhor Deus, e quando ele estava indo para lá,
ele chama por eles, e o texto diz que quando eles ouviram a voz de Deus, no verso 8, eles se esconderam da presença de Deus, eles passaram agora a ter medo do Senhor, eles agora não estavam mais com o desejo de estar próximos de Deus, eles queriam fugir da presença de Deus. Então veja o que o pecado faz, o pecado faz isso, tá bom? Faz com que o ser humano, ele fuja da presença de Deus, ele não queira estar na presença de Deus. E então Deus começa a chamar por ele, e ele se esconde entre as árvores do jardim, e Deus pergunta onde ele está, e ele responde: eu ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu eu tive medo, e me escondi. Então a consciência dele é despertada quanto a isso que ele fez. Aí o Senhor pergunta a ele: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Aí aqui começa então o que alguns estudiosos chamam de a separação, tá bom? Já houve o indício da separação entre o homem e Deus. Ele quer fugir de Deus, ele não quer estar junto a Deus. Aí agora acontece também a separação em relação do homem e da mulher. Antes, eles eram bastante harmoniosos. Aí olha o que Adão faz agora. Adão lança a culpa sobre a mulher. E também coloca diante de Deus. Mas vamos pensar assim, tá bom? Que agora a mulher que é osso do osso dele, carne da carne dele, e que ele vislumbrou, que era bela, e que amava, e que era para viver junto, casar e fecundar, e etc. Ele agora coloca ela como sendo a culpada, e ele atribui isso a ela. Então ele não toma para si a sua responsabilidade, nem tampouco assume o seu erro, mas lança sobre ela. É importante nós olharmos isso, porque hoje também nós fazemos isso. Nas nossas contendas entre marido e mulher, quando há desavenças, a mulher diz: você, aí você, aí lança algumas coisas para que a culpa de tudo o que está acontecendo seja dela. E ela também vai lançar diante de você atos e palavras, ações, omissões, que vão culpar você por isso também. Então, quando o pecado entra, ele começa a fazer esse tipo de separação. Tá bom? Ele começa a agir desta forma, e não foi diferente com Adão, e não é diferente conosco hoje também. Então, Adão diz isso: a mulher que tu me destes, ele diz assim, tá bom? A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Aí Deus vai falar com a mulher. E disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? O que é que a mulher responde? A serpente me enganou e eu comi. Aí a partir daqui vem o juízo de Deus sobre a serpente, sobre o diabo, sobre Adão, sobre Eva e sobre Adão. E esse juízo, tá bom, é declarado assim: então Deus disse: viste o que isso fizeste, verso 14, tá bom? Maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. No tocante à serpente animal, é isso que compete a ela. Até porque Satanás não ia ficar fazendo isso não, tá? A não ser que a gente tente alegorizar o texto e falar sobre a situação do próprio Satanás, que ele realmente viveria em uma situação deplorável, se for dessa forma. Aí depois, no verso 15, ele diz o seguinte: ele porá inimizade entre ti, isso é o diabo, tá bom? E a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Então aqui nós temos algumas coisas a considerar. Primeiro, esta inimizade entre Satanás e a mulher. E os teólogos tentam apontar isso também como algo sobre a igreja, tá bom? E quando a gente lê Apocalipse e vai lá para o capítulo 12, onde fala da mulher que foi perseguida e tem a ver com a igreja, que Cristo veio dela ou por meio dela, estas coisas todas, aí começa a conjecturar estas coisas aí, tá bom? Então haverá uma inimizade entre Satanás e a igreja do Senhor. Haverá uma inimizade também entre a descendência de Satanás e também o descendente que é Cristo. Aí, quem é a descendência de Satanás? Vamos pensar.
primeiro, Satanás é um anjo. Então, um anjo, tá bom, não tem a capacidade, e nenhum lugar da Bíblia diz isso, que o anjo seja fecundo e multiplique-se. Diz? Então ele não pode gerar filhos. Tá bom? Ainda que lá na frente tem um texto que diz que os filhos de Deus se afeiçoaram das filhas dos homens, e aí casaram-se com elas, e etc. E algumas pessoas digam que aqueles filhos de Deus são anjos. Eu posso dizer a vocês que não são. Tá bom? Porque anjo não recebeu de Deus a capacidade de gerar filhos. Também é dito por Jesus que anjo não tem essa questão de sexualidade. Lembra que ele diz que no céu não haverá casamento e que nós seremos como os anjos? Então não haverá casamento, não haverá esse negócio de relação sexual lá não. Esse negócio é para aqui e agora. Maridos e mulheres se deleitem, porque depois que for para a glória, acabou-se isso, tá? Anjos não podem gerar filhos, eles não podem se materializar, se transformar em ser humano. Deus não concedeu isso a eles. Eles podem assumir uma forma, mediante a graça de Deus, eles podem assumir, mas não se tornassem ser humanos. Isso é impossível. Gerar sêmen e fazer uma criatura realmente ser gerada em outra pessoa, tá bom? O que acontece então? O que acontece é que ele diz que aqueles homens impiedosos, os ímpios, serão filhos de Belial, serão as descendências dele. Quando Jesus está discutindo com os judeus, em João capítulo 8, ele deixa isso bem claro. Vós sois do diabo, porque queres satisfazer os desejos dele, e ele foi homicida desde o princípio. Diz assim. Em uma descrição do livro dos profetas, fala de homem de Belial. Vocês lembram do esposo daquela mulher que aplacou a ira de Davi? Abigail. O texto bíblico chama ele filho de Belial, ou filho do maligno, tá bom? Filho do maligno. Também diz lá no livro de João, na primeira carta de João, quem já estudou e quem está estudando vai ver isso também, tá bom? Que há como distinguir quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Nisso vocês conhecerão os filhos de Deus e os filhos do maligno. O texto diz assim, claramente. Então nós percebemos que haverá uma linhagem maligna. E essa linhagem maligna é a descendência de Satanás. É aqueles que satisfazem o desejo do maligno. E que porventura se levanta contra o povo de Deus e contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isto acontecerá posteriormente, porque o texto diz que isso é para frente. Tá bom? Isso vai acontecer para frente. Então isso vai acontecer ao longo das eras e chegamos hoje, estamos vendo isso também. Por isso que o mundo nos odeia. Quem não é cristão está sobre o reino de Satanás. É filho do diabo, o texto diz isso. E somente por meio de Jesus Cristo alguém pode ser liberto dele e ser filho de Deus. Louvado seja Deus por nossas vidas e porque o Senhor nos alcançou. Isso é grandioso demais, tá bom? O texto fala isso, tá? E também fala que esse descendente tem a ver com Cristo, com Jesus. Diz que este ferirá a cabeça da serpente, ou acabará com o seu reino, ferirá a autoridade dele, e ele realmente será aniquilado no fim das contas. Aí, esse texto tem a ver com a cruz, tá? E tem a ver com a posteridade depois, no fim dos séculos, onde realmente o Senhor, Deus, esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Escutem, é Deus que esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Não somos nós que vamos esmagar ele não, tá bom? Nós não temos esta capacidade não, tá? O texto diz que é Deus que em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. E não significa que ele vai fazer assim, tá? Ele vai levantar a gente tudinho, vai botar Satanás embaixo e a gente vai ficar em cima de Satanás. Também não é isso não, tá bom? Significa que a gente vai estar com o Senhor julgando todos eles, Satanás, os anjos maus e todos os ímpios, e aí então ele será esmagado pelo Senhor, não por nós, tá bom? Então esse negócio de ficar pisando na cabeça de Satanás não é coisa para nós não, isso é coisa para Deus,
ok? Mas o descendente é Cristo, e ele diz isso, e ele feriu na cruz, foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, que se nomeia no céu, na terra e embaixo da terra, para que todo nome se dobre diante do Senhor e confesse que Ele é Senhor. Louvado seja Deus por isso, não é? E no final de tudo, o Senhor diz que Ele vai esmagar ele com o sopro de sua boca. Então a gente vai ficar esperando isso acontecer. Mas é a promessa, e é aqui onde nós nos alegramos, porque diante da queda, o Senhor Deus graciosamente já proveu uma esperança de redenção. E olhe que Adão e Eva entenderam isso, porque a partir daí, tá bom, eles passam a ser agraciados pelo Senhor. Mas antes da gente falar sobre esta graça de Deus sobre a vida deles, o Senhor Deus ainda continua a falar para a mulher. E no verso 16 diz: multiplicarei sobrenome os sofrimentos da tua gravidez. Aí, quer dizer que antes parece que ela não ia sentir dor. Não, o texto diz que multiplicará. Ou seja, ele multiplicou. Havia uma certa dor, mas agora a dor foi multiplicada. Quem é mãe aqui já sentiu a dor do parto, não é? Dói, não dói? Dói com força. Pronto. Por que Deus colocou algo dessa natureza, não é? É para que vocês se lembrem deste fato. Tá bom? É só para lembrar, em todas as épocas, em todas as gerações, que quando vocês estiverem sentindo a dor do parto, lembre-se desse episódio, tá? Que essa multiplicação da dor se deu por conta da transgressão que Eva fez. E diz ainda que o desejo dela será para o seu marido, e que ele governará sobre ela. Ele colocou agora e estabeleceu aqui a questão do homem ser cabeça da mulher, tá? Uma das coisas que a gente fica debatendo, e às vezes a gente não interpreta corretamente as escrituras, e a gente precisa olhar bem para isso também, é que muitas vezes a gente diz assim: o homem é cabeça do lar, não é isso mesmo? O homem é cabeça do lar, o homem é cabeça do lar, e etc e tal. A gente não sabe onde está nada dentro de casa, mas o homem é cabeça do lar. A gente não sabe organizar o guarda-roupa, e se ela mudar de lugar a gente não encontra nada, mas a gente é a cabeça do lar, e etc e tal. Mas o sentido, na verdade, é que o homem é cabeça da mulher. Pelo menos todo o texto diz isso, tá bom? O homem é o cabeça da mulher, o homem é o cabeça da mulher, o homem é o cabeça da mulher, o homem é o cabeça da mulher. Pode ler todos os textos, e ordena que a mulher seja submissa ao marido, porque ele é o cabeça dela. Ele é o cabeça da mulher. O marido é o cabeça da mulher. Tá bom? É isso que o texto diz. É óbvio que a gente vai entender que a gente vai governar o nosso lar e etc e tal. Mas a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua própria casa. Então a gente entende que os afazeres é esse. E que o homem ele vai em busca de provisão, ele volta para casa e ele governa a sua casa. Mas a mulher realmente é que tem o tratar, o traquejo, o caqueado do lar. É a mulher, com os filhos e tudo, ela sabe qual o filho gosta de comer torrada, só com manteiga, o outro com ovo, o outro sem cru. Ela sabe tudo isso, a gente sabe, mas ela sabe tudo disso aí. A gente admite essas coisas, tá bom? Mas tem questão de autoridade nisso, que posteriormente a gente vai debater sobre isso. Não é o ponto aqui, mas o texto diz isso. E a razão de ser assim, foi porque ela foi enganada. E ela deu ouvido à serpente. E talvez, de agora em diante, ela quisesse ser superior ao homem. E Deus já começou a colocar as coisas em ordem para que não houvesse caos lá na frente. O que é que nós estamos vendo hoje, né? Um feminismo querendo colocar a mulher, ou em pé de igualdade, às vezes até superior ao homem também. E isso é contra a palavra, tá bom? O Senhor está dizendo isso aqui para nós. O certo é isto que Deus está dizendo. Por causa do pecado, isto foi estabelecido. Tá bom? Não é desmerecendo a mulher, não, mas por causa do pecado. E o que pecado faz, Deus estabeleceu desta forma.
Bem, aí após o desígnio da mulher, vem agora com Adão. E ele diz: visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, que não comeste, aí vem: maldita é a terra por tua causa. Pronto. Por ele ser aquele a quem Deus tomou como representante da raça humana, e também deu a ele domínio sobre toda a criação, porque nós vemos isso nos capítulos anteriores. Tu dominarás sobre tudo, todos os animais terá temor de ti, tu governarás sobre tudo, tu guardarás tudo, entrego isso diante de ti. Há um salmo que diz isso também, que os céus são do Senhor, mas a terra ele deu aos homens. Ele fala sobre isso. E obviamente isso é tirado aqui de Gênesis capítulo 1 e 2, e agora Deus diz que por causa do pecado dele, da transgressão dele, a terra foi amaldiçoada. Toda a terra foi amaldiçoada. E aí a gente vê outra separação, agora a separação da questão do homem e a natureza. Vocês percebem como a gente destrói as coisas rapidinho? E como o ser humano gosta de fazer isso? E que está havendo uma desarmonia entre natureza, ser humano, essas coisas todas. Romanos capítulo 8 fala que a própria criação, ela geme na expectativa da manifestação dos filhos de Deus. O presbítero Neto pregou sobre essa passagem uma vez aqui na igreja, que a criação anela pela restauração da humanidade, ou dos cristãos, a manifestação dos filhos de Deus, onde Deus vai criar novos céus e nova terra, vai transformar tudo isso, vai deixar tudo maravilhosamente bem como antes. E aí então diz também que em fadigas ele obterá o sustento dele durante os dias da vida dele. Aí aqui já vem a questão de que antes ele tinha um trabalho, mas o trabalho agora foi manchado pelo pecado, a ponto de ser fatigante o seu trabalho. Ele agora vai ter que trabalhar arduamente para poder ter o sustento, para poder viver. Antes o Senhor plantou tudo para ele, deu tudo a ele lá para ele se alimentar, ele só tinha que cuidar de algumas coisas e pronto, e viver normal, feliz da vida. Agora não. O texto diz que a própria terra vai produzir cardos e abrolhos, e ele vai comerá a erva do campo, e ele comerá a erva do campo, e no suor do rosto dele, ele comerá o pão dele, até que tornes a terra, pois dela foste formado, pois tu és pó, e ao pó tornarás. Aqui entra a questão da morte. Entrou o pecado, e depois do pecado a morte. E o texto já está dizendo: por você ter vindo da terra, você agora vai voltar para ela, você vai morrer. Vai ter uns dias e você vai morrer. Quando nós lemos isso e traçamos um paralelo com o Novo Testamento de Romanos capítulo 5, onde Paulo está fazendo a questão da justificação pela fé, tratando sobre isso, em Romanos capítulo 5 ele diz: por um homem entrou o pecado e a morte, e passou a todos os homens, porque todos pecaram em Adão. Tá bom? Essa é a doutrina cristã, e é o que a gente crê, é o que está escrito aqui para nós. Por ele ser o representante da raça humana, por ele ser o homem na qual todos nós fomos gerados, isso passou a todos nós, tá bom? Essa questão de ser conhecedor do mal implica que o pecado entrou na natureza do homem. Jeremias capítulo 17 vai dizer, tá bom, que o coração do homem é enganoso, tremendamente corrupto ou corrompido, é assim que o texto quer dizer, e que ninguém o conhece senão Deus. Então, se nós chegamos a uma malignidade, e nós ficamos até assim, atônitos com o grau de certos homens que praticam maldades ou atrocidades contra outro ser humano, nós não temos dimensão do que seria se Deus, por sua graça, não refreasse isso. Se bem que a humanidade já atingiu um nível de maldade extrema no começo da criação. E por causa disso, Deus resolveu eliminar eles.
que foi com o dilúvio. Então, se nós estamos percebendo a maldade aumentando, já houve nível de maldade que Deus simplesmente julgou e aniquilou todos, tá bom? E isso não será diferente no futuro. Ele também aniquilará todos os que praticam iniquidade, seja quem for. Mas aqui está o desígnio de Deus, e aquilo que Deus escreve para nós, e que quando nós vamos para o Novo Testamento, e o Novo Testamento clareia isso para nós, aplicando a nós, então a gente precisa pensar em algo. Olhando para o que Paulo diz em Romanos, tá bom? Romanos, capítulo de número 3, verso de número 10, vai dizer assim, como está escrito: não há justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Obviamente, quando o texto fala dessa forma, não significa que a gente não possa ter atos de bondades, tá bom? Mas o que o texto diz é que a gente não é bom como Deus é bom, e como Adão antes de cair era bom. Nossa bondade, ela também está mascarada de pecado. E muitas vezes nós praticamos a bondade com o fim de obter uma vantagem, ou de ser reconhecido, ou de tranquilizar nossa própria consciência. Então nós praticamos a bondade. Nós fazemos coisas boas, tá? Mas Paulo diz em Romanos capítulo 7, que nós não temos bem algum, puramente falando. Até querer fazer a gente quer, mas a gente encontra em nós a lei do pecado, e a lei do pecado nos mancha. E eu já falei isso aqui, até na questão da esfera cristã, quando a gente vai orar mesmo, quando a nossa mente, ele perturba a gente, e ela não quer que a gente ore corretamente, e ela fica interferindo, entrando com pensamentos estranhos. Quando a gente está louvando, outras coisas vêm à nossa mente. Então, isso tudo prova que o pecado habita em nós. Todos nós conhecemos isso, e isso é a realidade que temos, tá bom? Em Romanos capítulo 5, Paulo diz, a partir do verso 12, portanto, isso já é uma conclusão do que ele vem dizendo até então, tá bom? Assim como por um só homem, esse homem Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram em Adão. Essa é a nossa teologia, e é nisso que nós acreditamos. Isso quer dizer que não há ser humano que não peque, e que todos os seres humanos são pecadores. E se hoje você está em Cristo, antes de você ter sido trazido ao reino da luz, você estava no reino das trevas. Você também era filho de Belial. Você também andava na vaidade dos seus próprios pensamentos, fazendo o desejo da sua própria carne, conforme o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Então não há nenhum aqui, tá bom? Que possa bater no peito e dizer que é digno de salvação, ou que é mais santo do que os outros. Você estava lá, do outro lado. Você só está deste lado agora, por causa do amor de Deus, e da graça que há em Cristo Jesus, aleluia. E eu também, tá bom? Eu era até idólatra, além das outras coisas ruins que eu fazia coisa ruim, entendeu? Chacoteava algumas coisas, ficava rindo da queda dos outros. Ainda hoje eu preciso me libertar deste pecado, mas o Senhor me amou e me alcançou, e me transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja Deus por isso, não é?
Bendito seja Deus por isso. Bem, então nós temos aqui a nossa teologia, o fundamento da nossa fé, e que isso realmente é um fato histórico e real, que marcou, porque não faria sentido nós criarmos uma doutrina de justificação pela fé, e colocarmos isso como base dessa doutrina, se fosse um mito, se isso não tivesse acontecido de verdade. Então isso realmente aconteceu, e realmente foi o que foi estabelecido para toda a humanidade. Aí vamos pensar em outra coisa também, que quando isto é dito pelo próprio Deus, tá bom? Isso diz respeito à humanidade por inteiro, porque às vezes a gente costuma na nossa mente isolar assim, pensar que só existe nós no mundo, não é? Só que existe um monte de ser humano espalhado no mundo todo, e eles também estão debaixo disso. Após a escolha de Israel para ser aquele a quem Deus ia se revelar ao mundo inteiro, após o chamado de Abraão, ao qual nele seriam benditas todas as famílias da terra, e significa as outras nações, os outros povos também, após isso aí, às vezes nós nos isolamos, e parece que Israel queria isso também, ficar sozinho, como sendo só o povo de Deus e os outros que se explodam, e etc e tal. Mas só que nós estamos tratando aqui com o relacionamento de Deus com o ser humano e com a humanidade. Ele está tratando com Adão, mas Adão representa todo o ser humano, toda a humanidade. Isso diz respeito a todo mundo. Então, o japonês está na mesma condição do chinês, do Afeganistão, do coreano, do canadense, do americano, do inglês e de todos que existem, dos índios, todos que existem também. Está todo mundo na mesma condição. Todo mundo sujeito, entregue ao pecado, escravo do pecado, e que somente por meio de Jesus Cristo há libertação. E somente pela fé nesse que viria é que eles alcançariam realmente a salvação. E foi isso que a gente vai ver, tá bom? Quando o homem coabita com sua mulher e gera seu primeiro filho, e depois o segundo filho, e assim por diante. Mas acontece isso aqui, está estabelecido aqui, a morte entrou, e agora é uma realidade para nós, e todo mundo estava desse jeito diante de Deus. Aí, no verso número 20, vai dizer que Adão deu o nome para sua mulher de Eva, por ela ser a mãe dos seres viventes, de todos que viriam depois, do que Deus disse que eles fossem fecundos e povoassem a terra. E no verso 21, vem aqui a introdução, a origem do primeiro sacrifício pelo pecado. Ou o cobrir o pecado. E o texto diz que Deus fez vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Quando o texto diz isso, isso quer dizer que 2 animais foram mortos. Nós não sabemos qual foi, tá bom? Mas podem ter sido ovelhas ou cordeiro, e por isso depois Deus vai instituir o sacrifício deles em prol do pecado. Então, houve o derramar do sangue de um animal para cobrir o pecado de Adão e de Eva. Esse é o indício do sistema sacrificial. Quando nós estamos lendo o texto de Hebreus, a carta aos Hebreus, e ela fala sobre sangue de bodes e carneiros, que é impossível purificar o homem, tá bom? Fala também do sangue de Cristo, que é poderoso para nos purificar e para transformar a nossa consciência, nosso interior. Sangue de bode e carneiro não pode transformar o nosso interior. O sangue de Cristo pode transformar o nosso interior, tá? É o precioso sangue do Cordeiro que purifica a nossa consciência das obras más. O texto diz assim em Hebreus, e a gente capta essa ideia, tem entendimento disso. Mas foi assim o sistema instituído, dessa forma, para apontar para o sangue do Cordeiro, do descendente, que purificaria a nossa consciência das obras más, que nos libertaria do pecado, que nos transforma por dentro, no nosso interior, modifica a nossa vida e nosso coração. Este sangue, tá bom? É o verdadeiro sangue. E a carta aos Hebreus diz que não há purificação de pecado sem derramamento de sangue.
vida por vida. Depois Deus vai mais dar detalhes sobre isso também, e ele até, depois do dilúvio, que ordena que os animais possam ser também alimento para nós, ele disse, somente você não comerá ele com sangue, derrame o sangue dele na terra, porque no sangue há vida. O Senhor Deus diz isso, tá bom? Após ele tirar Noé da arca com os animais e que é oferecido o sacrifício, ele faz esta aliança e ele diz, eu dou a você tudo que você pode usar para você comer e se alimentar, mas a carne com sangue você não coma. Despeje ele na terra. Isso, como está no livro de Gênesis, é para a humanidade toda. Não é só para crente não, tá bom? É para a humanidade toda. Isso se repete depois, em outros textos, também é dito no livro de Atos dos Apóstolos, no Concílio de Jerusalém, no capítulo 15, 4 coisas para a igreja não fazer: idolatria, prostituição, comer sangue e carne sufocada. Fala sobre isso. E escrevem cartas, e Paulo leva essas cartas às igrejas. E ele passa vários tempos indo de igreja em igreja levando estas cartas. Mais ou menos uma década. Ele sai confirmando que foi decidido em Jerusalém. Aí hoje o pessoal come sangue e etc e tal. E alguns dizem que não tem problema e etc e tal, e etc e tal, e etc e tal. Bem, eu não como, tá bom? Aí alguém vai dizer, mas aquela carne do churrasco que vem, chega, eu acabo de ver e etc e tal. Bem, ali, irmãos, é um detalhe, certo? Mas eu não pego o sangue e asso, faço cabidela, ou tem sangue mesmo e como sangue, não. Isso eu não faço. Picado de sangue eu não como, não. Eu também não sei se tem picado de outra coisa, mas eu não como. Certo? Isso por causa da Escritura, está certo? Eu entendo assim. Outros não entendem dessa forma. Enquanto o Espírito Santo não falar ao meu coração assim claramente, Milton, você pode comer assim, eu não como. Agora, se um dia ele falar, aí eu como, porque ele disse, né? Ele se responsabiliza pelo que ele diz. Mas enquanto ele disser, eu não como e pronto, tá? Isso é uma parte minha com as Escrituras. Eu ainda preciso mergulhar mais a fundo, mas pelo menos na minha interpretação, mesmo que eu não seja doutor, nem mestre nisso ou naquilo, eu leio a Escritura. E a Escritura declara isso para mim. Se fosse algo permitido, então não haveria cartas sendo levadas às igrejas para que isso fosse proibido por elas. Aí alguém pode usar, mas o que contamina o homem não é o que entra, né? É o que sai, é o que está no coração do homem. Bem, isso é uma coisa. Mas eu entendo que toda a Escritura é inspirada por Deus, toda ela. E ela não se contradiz. Mesmo que Jesus não tenha feito menção por isso, nesse texto, isso não quer dizer que ele está balizando comer sangue, não está falando sobre isso, ele está falando sobre aquela questão da religiosidade, de pegar o alimento com a mão suja e tudo aquele negócio todo e comer. Ele não está falando de sangue, tá? Não está falando disso, mas ele fala realmente que o pecado vem do interior do homem, e isso é mesmo. Ele diz: o que come, entra por aqui e vai embora, certo, tudo bem. Só que lá na frente tem um apóstolo dele, vários, que se reúnem e estabelecem um negócio. Eles são inspirados por Deus, eles são a coluna da igreja, é a doutrina da igreja, e ele espalha isso para todas as igrejas. Isso tem a ver conosco, é para a igreja de Cristo. Não é uma coisa assim, que qualquer um chegue e revogue. Não, está na Escritura, e eu vou pelo que ela diz, tá bom? Espero que vocês depois examinem isso com carinho também e atentem para estas coisas. Mas aqui é o início do sistema sacrificial. Deus sacrifica 2 animais, tira a pele dos animais e veste eles para cobri-los, o seu pecado, para cobri-los. E depois diz o homem que se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Existe um herético aí que pegou essa primeira parte do texto e diz que a gente é igual a Deus. Tá bom? Ele só pegou a primeira parte. O texto diz: agora que o homem é como um de nós, então nós somos Deus. Você acredita que você é Deus? Sua consciência diz isso a você. Se isso for algo que tiver na sua cabeça, então você está perdido ainda. E precisa de Jesus rapidamente para salvar a sua vida. Tá bom? Mas o texto faz referência no aspecto de conhecer o bem e o mal. Aí ele diz:
Assim que não estenda a mão também sobre a árvore da vida. Aí essa árvore da vida é um detalhe crucial. O texto vai dizer que ele não coma do fruto dela e vive eternamente. Então parece que esse fruto daria a Adão a condição de viver ou prolongar sua vida à medida que ele come desse fruto. E como Deus não deseja que ele viva eternamente nesse estado, no estado de pecado, eternamente assim, Deus então bloqueia o acesso a esta árvore. Tá bom? Esta árvore. Agora o interessante desta árvore é que a menção dela aparece lá no livro de Apocalipse. No capítulo 2, quando está sendo escrita a carta à igreja de Éfeso, ele diz que ao vencedor farei com que coma do fruto da árvore da vida. Ele diz assim, no capítulo 2 de Apocalipse. No capítulo 22, vai aparecer novamente essa árvore da vida. E diz que ela está lá. E que o fruto, ela dá um fruto a cada mês, para alimentar todos. Diz isso. E diz que a folha dessa árvore será para a cura das nações. Irmãos, isso às vezes me dá um nó na cabeça. Eu ainda não sei o que é lá para frente, tá bom? Só se Deus me revelar, eu ensino para vocês, que eu não quero que a gente seja igual à igreja de Tessalônica, que sabia quem é que detinha o maligno e a gente não sabe, e eles não escreveram para nós, revelando para nós o que era, e está oculto isso até então. Mas Paulo ensinou para eles sabem quem era, que Paulo diz, vocês sabem o que detém. Por que ele não disseram isso para nós? Só assim a gente parava de brigar, se é a igreja, se é o Espírito Santo, se é alguma coisa. A gente fica nessa conjectura toda em relação a isso. Se eu souber, e se Deus revelar a mim pela Escritura, o que significa essa folha curar as nações, eu digo para vocês. Mas se eu não souber, vai ficar do mesmo jeito, do jeito que está lá, até o dia da revelação final, tá bom? Mas é isso que o texto diz, essa árvore existiu, e o fruto dela faria com que ele vivesse eternamente. Deus proíbe o acesso a ela, e ele lança fora do jardim, para que ele possa lavrar a terra, e viver fora dele, fora da comunhão com Deus. Aí aqui há outra separação, agora é a separação do homem e Deus. Ele foi lançado fora do paraíso, ele está agora destituído da glória e da graça de Deus. Ele agora vai viver a mercê de tudo aquilo que Deus designou para ele viver. E Deus coloca então querubins no oriente do jardim com uma espada para guardar o caminho da árvore da vida. Até que essa árvore da vida ela desaparece. Tá bom? Também o texto bíblico não vai dizer como foi que isso aconteceu. Vai dizer apenas que ela está lá no santuário de Deus. Como também a Arca da Aliança que sumiu. Só que a menção dela, também no livro de Apocalipse, que está no trono de Deus. Então, eu acredito que Deus levou ela para lá. Quando foi, não sei. Eu sei que aconteceu o dilúvio e inundou tudo. E essa árvore também foi sufocada pelas águas. Pelo menos até aí que eu posso pensar. Além disso, é conjectura nossa. Mas o importante é que o texto diz isso para nós e a gente está nisso aí. Aí o que acontece daqui por diante? Com a entrada do pecado, nós vamos perceber no capítulo 4, agora a separação entre homem e homem. Nós vamos ver também o surgimento de uma linhagem piedosa e uma linhagem ímpia de ser humano. Uma linhagem que ainda considera Deus e uma linhagem que não considera Deus. Isso não tem a ver que essa linhagem que considera Deus está salva, não. Mas existe esse diferencial, a gente vai observar isso, tá bom? E não tem a ver com genética. Por quê? Porque no capítulo 4 a gente vai ver o nascimento de Caim e o nascimento de Abel. Nasceram dos mesmos pais. Só que um matou o outro. Seu irmão. Ele matou seu irmão. Então a gente vê aí, tá bom, que o pecado ele faz isso. Ele separa também as pessoas, o homem do homem. Ele separa o homem de Deus, ele separa o homem da mulher, ele separa o homem da natureza, ele separa o homem do
próximo. E esse é o desastre maior que o pecado traz. Aí por isso a gente olha assim famílias e vê, tem um mais ou menos, e tem um camarada que é uma peste. Da mesma família. De onde é que surgiu esse? Não é? A gente pensa dessa maneira. Tudo provém, irmãos, do pecado. Tá bom? Nós ainda não temos uma profundidade de conhecimento acerca do pecado. Nós ainda precisamos mergulhar acerca disto, para termos ideia do que o pecado fez e faz no ser humano. No ser humano. Porque esse pecado é capaz de fazer com que a gente hoje bendiga e amanhã maldiga. Tá bom? Hoje a gente pode até honrar uma pessoa e amanhã a gente pode estar falando dela, mal dela. A gente pode desejar o bem hoje e amanhã desejar que a pessoa morra, desapareça para o inferno. Misericórdia. Mas o pecado é capaz de fazer isso, irmãos. Tá bom? O pecado é capaz de fazer com que você seja egoísta, a tal ponto de você olhar apenas para si. E se o negócio for bom para você, você concorda e vai. Mas se não for, você não quer ir, você põe empecilho, você se desagrada e se desgosta. É isso que o pecado faz. Tá bom? Como ele fez com Adão, faz com todos nós, faz com todo ser humano. E nenhum de nós aqui está isento disso não, e a gente deve dar graças a Deus. E uma aplicação que a gente pode tirar disso, primeiro de tudo, tá bom, que isso tem a ver conosco, apesar de ter acontecido com Adão. Se fosse você no lugar dele, faria a mesma coisa, teria sofrido a mesma coisa, e era você então o transgressor do mandamento da ordem de Deus. E isso diz respeito a todos nós. Todo ser humano que nasce, já nasce com a sua natureza pecaminosa. Ele não aprende, ele é pecador. Ele não se torna pecador, ele é pecador. Porque ele já nasce assim. Já nasce com a natureza pecaminosa. E não há quem possa libertá-lo. Somente o descendente, Cristo, é que pode libertar você do domínio do pecado. E posteriormente livrar você por inteiro dele. Porque esta é a promessa da glória. Tá bom? Nenhum de nós pode aqui dizer que não tem maldade em si mesmo. Todo mundo se conhece muito bem, inclusive eu. Isso faz lembrar também que não há um santão sequer na face da terra, tá bom? O homem mais piedoso é pecador também. Ele pode ser um homem de Deus. Ele pode orar, jejuar, se quebrantar, ele pode falar acerca da verdade de Deus, ainda assim ele é um pecador, transformado, mas que ainda aguarda a plenitude desta libertação, mas nele ainda habita pecado, porque isso não foi tirado de nós, está em cada um de nós. Compete a nós mortificarmos ele. Compete a nós agora, pelo auxílio do Espírito Santo, tá bom? Mortificar as nossas obras pecaminosas e procurarmos andarmos em retidão diante de Deus. Mas nenhum aqui, tá bom? É isento disso, nem eu também. Todos nós somos pecadores. E se alguém se exaltar achando que é mais santo que outro, está mais em pecado ainda do que os outros. Essa é a realidade que nós temos e que somente Cristo Jesus é digno de receber toda a honra e glória por nossa libertação. Louvado seja o Senhor por isso, bendito seja Deus por isso. Daí em diante então, a gente vai perceber a origem do primeiro homicídio, da poligamia, e do desprezo a Deus e de outras coisas também, que a gente vai ver a partir do domingo que vem. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Ministério do Louvor, vem para cá. Maravilhoso Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por esta noite, por ter trazido, Senhor, a tua palavra, Senhor, aos nossos corações, a fim de compreendermos, ó Deus, os fundamentos da nossa fé
e aquilo que é descrito, ó Deus, em todo o escrito do Novo Testamento para nós, de que Cristo é o descendente da mulher, ó Deus, que esmaga a cabeça da serpente, Senhor, e que liberta-nos do pecado, que nos transporta, ó Deus, do império das trevas para o reino maravilhoso do Filho do seu amor. A Ti, ó Deus, sejam tributadas ações de graças por isso, e nós te agradecemos também por Tua revelação, porque hoje, ó Deus, estamos entendendo, Senhor, tudo isso, a fim de que nossa fé esteja firmada, Senhor, na verdade do Senhor, e não em fábulas inventadas, Senhor, e engenhosamente arquitetadas pela mente humana. Nós te agradecemos, ó Deus, porque deixaste para nós a Tua revelação, a fim, ó Deus, de que todos nós tivéssemos conhecimento de onde surgiu o pecado e o que ele realmente faz na vida do ser humano. Te agradecemos, Senhor, porque desde o início há uma promessa, a promessa do envio do Teu Filho amado, que nos liberta de todo o pecado e nos dá nova vida. Bendito seja o Teu nome por isso, e nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.